Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o que faz você voltar a cometer sempre os mesmos erros. Por que parece que às vezes a gente está preso em padrões repetitivos de comportamento, em loopings psicológicos e emocionais? Será que é porque você nasceu com algum defeito? Ou será que é uma obra do destino, você tem um dedo podre e você não tem mais salvação? Bom, vamos trazer bastante clareza sobre esse assunto neste vídeo. Se esse assunto te interessa, eu peço que você fique até o final para que você entenda completamente a raiz desse padrão na sua vida. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre cometer os mesmos erros, sobre ficar preso em padrões de comportamento, o que é o erro? Se é um erro, quer dizer que você se arrepende, de certa maneira. Porque se você considera como um erro, é uma questão que causa arrependimento depois que você comete o ato. O comportamento ou atitude, você se arrepende depois. Então, você identifica como um erro. Se é um erro, por que você não previne antes de acontecer? Por que você não se segura, não se controla e faz o que deve ser feito? Mantém a disciplina, mantém o autocontrole e a autopercepção. Por que o erro acontece então? Por que o padrão comportamental ainda continua na sua própria vida, mesmo você tendo consciência de que ele é um erro? Porque na verdade o erro nasce, porque na verdade o erro nasce, na maioria das vezes, de ações impulsivas. Ações impulsivas, impulsos. O que é um impulso? Quando você não tem tempo para você ter a razão de controlar. O impulso é uma coisa muito forte, que vem de dentro. Você tem um impulso muito forte dentro de você para fazer erros. Você tá me entendendo? E da onde surgem esses impulsos para fazer erros? Esse é o ponto da questão. Porque o impulso é muito forte, tentar controlar os impulsos pela força de vontade é muito difícil, para não dizer quase impossível. Então, como é que faz? Nós viramos reféns dos impulsos e deixamos a vida acontecer e vivemos cometendo os mesmos erros? Por quanto tempo? Por quanto tempo vamos cometer os mesmos erros para ter os mesmos arrependimentos e não que impedem o crescimento, que impedem você viver uma outra fase, viver outros erros, viver outros arrependimentos? Na verdade, os impulsos, eles nascem de feridas emocionais, psicológicas. O que eu falo como feridas emocionais e psicológicas? São os sentimentos e emoções do passado que não foram perfeitamente elaboradas, que não foram perfeitamente integradas e assimiladas pelo seu sistema psicológico e emocional. Porque não é que foi algo ruim, não é que foi algo traumático, não é algo negativo. Essas feridas, essas situações que não foram verdadeiramente integradas e assimiladas, não é que elas foram negativas na sua vida. É que simplesmente você não tinha maturidade suficiente na época para fazer a verdadeira assimilação dela dentro de você, para trazer a maturidade necessária para que os impulsos não sejam mais necessários na sua vida. Para que os impulsos não sejam mais quem dirige a sua vida. Porque quem é dirigido por impulsos, podemos dizer que é uma pessoa imatura, uma pessoa que não conseguiu elaborar e desenvolver a sua inteligência emocional e psicológica.
Isso podemos dizer que é uma forma de maturidade. Então, já que nós temos consciência de que os impulsos são a causa das repetições dos padrões que deixam nós, seres humanos, presos nos loopings psicológicos e emocionais, e que a raiz desses impulsos, dessas forças impulsivas na nossa vida, são emoções e sentimentos do passado que foram mal resolvidos, nós temos que focar não nas consequências, não nos impulsos, não nos erros que nós fazemos na nossa vida, mas sim nas emoções, que são a causa dos impulsos. E as emoções, para trabalhar elas, é algo que deve ser trabalhado em todas as frentes, tanto na sua mente, tanto no seu corpo. Não é só pela força de vontade, pela disciplina e pelo autocontrole. Você também tem que fazer exercícios práticos que fazem um processo de liberação dessas emoções e a consciência delas no corpo e na mente. Se esse assunto está fazendo sentido para você, eu escrevi um livro que detalha muito bem o passo a passo, que detalha como que isso é construído dentro de nós, e deixo a porta aberta para as pessoas que querem passar por esse processo de assimilação e integração emocional em suas próprias vidas. Através que eu detalho melhor dentro do livro de um processo chamado psicofísica. Por quê? Só entender não vai transformar a sua vida. Se você escutar as palavras que eu estou falando aqui, isso não vai mudar a sua vida. Se você estudar, se você compreender, se você tiver a consciência de todos os seus traumas, de todos os seus problemas emocionais, das suas imaturidades e dos seus impulsos, dos seus erros, a consciência não vai te transformar. E você vai ficar vendo a sua vida sendo comandada pelos seus impulsos de camarote. E isso é muito frustrante, pois você sabe o que deveria fazer, mas não consegue mudar porque o impulso é mais forte. Por isso eu faço o convite para você se inscrever no meu canal, deixar um comentário se isso faz sentido para você e, acima de tudo, dê uma olhada no meu livro, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a trazer clareza sobre esse assunto. No vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.